Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Acerte, Marcos Ferreira, e hoje a gente vai fazer uma coletânea de exercícios. Nós vamos resolver uma série de exercícios de questões que caíram do Colégio Naval, das matérias que nós vimos até aqui, ok? Portanto, vamos à primeira questão. A primeira questão é uma questão do Colégio Naval de 2004, é a segunda questão daquela prova, e diz assim: assinale as afirmativas abaixo em relação aos tratados assinados entre Portugal e Espanha sobre as terras do Novo Mundo, encontradas durante a expansão marítima. No item 1 diz assim: a descoberta dessas novas terras gerou polêmica entre Portugal e Espanha quanto à sua posse, cabendo ao Papa Bonifácio IV desempenhar o papel de árbitro internacional. Bom, essa assertiva é falsa, porque na realidade coube ao Papa Alexandre VI o desempenho, nesse papel de árbitro nas questões relativas entre Portugal e Espanha, no que diz respeito a essas terras descobertas e a descobrir. Isso também foi uma polêmica muito grande, porque houve a questão da chamada Bula Intercetera, de 1493, e que na realidade determinava um marco divisório, ali passando aproximadamente na altura, 100 léguas aproximadamente em relação às ilhas de Cabo Verde, determinando tudo que estivesse descobertas e a descobrir a oeste como posses espanholas, a leste como possessões portuguesas. No segundo item está dizendo assim: em 1491 foi proclamada a Bula Intercetera, da qual nós falamos agora, segundo a qual seria traçada uma linha imaginária a partir da Ilha da Madeira, 100 léguas em direção ao ocidente. Esse texto estaria correto se a data fosse de 1493, como nós dissemos há pouco, Na realidade, a data aí que está errada é 1491, portanto, esse item 2 ele está equivocado, ele está errado. No item 3, nós vemos assim: em 1494 celebrou-se o Tratado de Tordesilhas, que determinava a distância de 370 léguas a partir do arquipélago de Cabo Verde. Essa está correta, exatamente isso que determina o Tratado de Tordesilhas, que em virtude de Portugal não ter aceitado o que estava determinado na Bula Intercetera, determinou que houvesse, houve questões diplomáticas que fizeram com que houvesse um novo tratado que foi celebrado na pequena cidade de Tordesilhas, na Espanha, na qual levou o nome, o tratado que foi celebrado nessa cidade levou o nome da própria cidade, a cidade de Tordesilhas, e determinou exatamente que o marco divisor seria jogado 370 léguas em direção ao oceano, a partir das ilhas do arquipélago de Cabo Verde. No item 4, no quarto item está dizendo: o Tratado de Tordesilhas demarcou os direitos de exploração dos países ibéricos, tendo como elemento propulsor o desenvolvimento da expansão marítima e comercial. Exatamente. Na realidade, toda essa, digamos assim, esse pioneirismo por parte de Portugal e mesmo Espanha na questão do lançamento às expedições, ao que nós chamamos de expansão marítima e comercial, foram propiciados por uma série de conjuntos que nós observamos lá atrás, especialmente no caso português, entre eles o caso da formação do Estado Nacional de maneira precoce por parte de Portugal. Portanto, esse item está correto. Vamos para o item 5º. A consolidação do reino português por meio da exploração das especiarias africanas e a formação do Exército Nacional foram estimulados pelo Tratado de Tordesilhas. Bom, na realidade, todo esse processo que ele diz de consolidação do reino português já vem de acordo com a própria formação da monarquia nacional, lá com a Revolução de Avis, que se deu entre 1383 e 1385, que unifica Portugal, transforma Portugal num estado com poder centralizado, portanto num estado nacional, e a partir dali isso impulsiona todo esse processo de consolidação do poder centralizado em Portugal. Obviamente, as grandes navegações, as chamadas grandes navegações, o processo de expansão marítima e comercial portuguesa foi uma ferramenta de extrema importância na consolidação desse Estado Nacional. Vamos aí observar então as opções. Assinale a opção correta, é o que pede na questão.
Na letra A está dizendo assim, as afirmativas 1, 2 e quinta são verdadeiras, a gente viu na realidade que 1, 2 e 5 são erradas. Na letra B está dizendo as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras. Não. Na letra C, as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. Exatamente. É aí o item que nós buscamos. Se ele está pedindo a opção correta entre essas 5 alternativas, a correta seria a letra C. Na letra D está dizendo que apenas a alternativa 2 é verdadeira. E na letra E, apenas a afirmativa 5 é a verdadeira. Portanto, aí resolvemos a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Bom, a segunda questão é uma questão do mesmo concurso, né, da prova de 2004. É a questão número 9. Para quem depois quiser buscar essas questões na prova original, é a questão de número 9 da prova de 2004. E está dizendo assim: os 30 anos que vão da chegada de Cabral a de Martim Afonso de Souza, ou seja, a chegada de Cabral em 1500 e a partida de Martim Afonso de Souza de Portugal em 1530 no Brasil, é denominado período pré-colonial. Qual das opções abaixo apresenta características desse período? Vamos para a letra A. De 1500 a 1530, a economia brasileira gravitou em torno da extração de especiarias conhecidas como drogas do sertão. Os indígenas traziam para as feitorias do litoral e faziam o escambo com os portugueses dessas chamadas especiarias brasileiras. Pois bem, na realidade, as drogas do sertão, desde o processo de colonização do Brasil e essa inclinação cada vez mais rumo ao interior, essa conquista paulatina do interior, essa expansão rumo ao interior, vai se fazer muito em função da atividade, a gente vai ver num assunto mais à frente, chamado a expansão territorial brasileira. Na realidade, isso vai se fazer muito em função da própria atividade pecuarista e vai ser um pedaço ou uma preocupação muito grande dessas expedições rumo ao interior do Brasil, chamadas de entradas ou bandeiras, mas a busca dessas chamadas especiarias que são encontradas no interior do Brasil, que são as chamadas drogas do sertão. Portanto, essa alternativa não é verdadeira. Vamos à letra B. A carta de Pero Vaz de Caminha aguçou a cobiça dos portugueses pela riqueza, o que propiciou uma imediata ocupação do território colonial brasileiro com o objetivo de explorar as riquezas aqui existentes. Na realidade, é o contrário disso. Na carta de Pero Vaz de Caminha não há nenhuma sinalização de que aqui houvesse algum tipo de, digamos, de riqueza, de bens que pudessem interessar a coroa portuguesa sob o ponto de vista mercantil. E por isso houve esse período de 30 anos de relativa, como é que nós vamos dizer, negligência por parte da coroa portuguesa para com o Brasil. Vamos para a letra C. Durante o período, o Brasil não sofreu invasões de outras nações, pois Portugal organizou várias expedições guarda-costas, como as expedições de Cristóvão Jacques, o que inibiu a tentativa de invasão por parte dessas nações. Bom, isso não é verdade. Apesar de ser verdadeira, a iniciativa de Portugal de mandar 2 expedições guarda-costas, chefiadas de fato pela mesma pessoa, Cristóvão Jacques, nesse aspecto a questão está correta, uma em 1516, a outra em 1526, mas apesar de todos esses esforços, a costa brasileira foi frequentemente invadida, especialmente ou predominantemente pelos franceses, que aqui estiveram durante praticamente todo o início, durante todo esse primeiro século de colonização brasileira. No item D, a economia pré-colonial centrou-se no pau-brasil. Começou bem. A extração do pau-brasil foi declarada estanco, ou seja, monopólio da coroa, onde o primeiro arrendatário foi Fernão de Noronha. Dizem alguns documentos que na realidade o nome era Fernão de Loronha. E na realidade ele representava um consórcio de burgueses que venceu justamente esse primeiro, uma espécie de concurso que dava o direito da exploração do pau-brasil aqui nas regiões, especialmente no litoral mais ao norte e nordeste, né? E foi justamente o consórcio Fernão de Noronha, aqui grafado posteriormente como Noronha,
né, Fernão de Noronha, e explorou, né, a extração do pau-brasil, e foi justamente essa atividade que pautou primordialmente todo o período pré-colonial. Lembrando que o conceito de escambo, né, aí nessa questão, ele caracteriza a mão de obra do indígena que sabe identificar onde essa madeira acontece, onde você consegue encontrar lá a profusão, o corte, o transporte para as feitorias. Em troca, ele recebia objetos que para os portugueses tinham muito pouco valor. Na letra E, está dizendo assim: o ciclo do pau-brasil foi utilizado para colonizar a terra, principalmente o Nordeste, o que permitiu o início da exploração agrícola pelos portugueses, fixando os colonos à terra. Bom, na realidade isso não é verdade. Na realidade, todo o processo de colonização, o início da colonização, está ligado à expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza e à divisão do território a colonizar na forma capitanias hereditárias. É isso aí, gente. Então a nossa resposta é letra D de dado. Vamos para a questão de número 3 da nossa coletânea. Uma questão da prova de 2016, né? A questão número 22, e que traz uma charge. Você está vendo aí a charge, né? Ele tá inclusive dizendo aqui: observe a charge a seguir. Está vendo aí um indígena com uma árvore pesadíssima às costas, ou uma série delas, né? E aí o português dando um chaveiro como um presente da terrinha. Isso está num livro do Carlos Eduardo Novaes e do César Lobo, 500 anos de... Como é que é? História do Brasil para principiantes, de Cabral Cardoso, 500 anos de novela. Carlos Eduardo Novaes e César Lobo, é o nome completo aí do livro. Aí a questão diz assim: a charge acima representa os primeiros anos logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. É correto, portanto, trata-se do período pré-colonial. É correto afirmar que entre as principais características desse período temos, na letra A extração do pau-brasil por meio de estanco, a troca. Na realidade, o que nos traz a margem, quer dizer, a ideia de que a questão está errada, porque o estanco, ele significa propriamente que aquela atividade, digamos, aquele produto, ele está sob monopólio da coroa. É isso que significa estanco, monopólio da coroa, né? Onde os indígenas realizavam o corte da madeira e recebiam em troca objetos vistosos, mas de estimado valor, como espelhos, armamentos e tecidos diversos. A gente sabe, na verdade, ele meio que caracterizou o escambo aí, sendo que ele errou na questão do valor das mercadorias entregues pelos portugueses aos indígenas, que na realidade para os portugueses tinha algum valor, para os indígenas não tinha valor algum. Na letra C está dizendo assim: construção das primeiras feitorias com a finalidade de estimular a vinda de colonos para a produção de riquezas, como a cana-de-açúcar, e consequentemente efetivar a ocupação do território brasileiro, garantindo a presença portuguesa, né? Na realidade, as feitorias elas tinham duas grandes funções: a de estocagem dos produtos que seriam transportados para a Europa, para serem distribuídas no mercado europeu, e também como defesa daquela localidade por parte dos portugueses. Portanto, esse item aí está errado. Vamos para a letra D. A extração do pau-brasil por meio do escambo, aí entre parênteses escrito troca, onde os indígenas realizavam o corte e o transporte da madeira, recebendo em troca objetos de pouco valor, como espelhos, miçangas e instrumentos de ferro. Perfeitamente. Essa é a definição de escambo. Na realidade, aproveitar-se da mão de obra do indígena, aproveitando também o seu saber, onde havia uma boa oferta daquela madeira que eles estavam buscando, usando a mão de obra do indígena no corte da madeira e o transporte deles para a feitoria. Uma vez na feitoria, todo aquele material depositado aguardaria o transporte para a Europa para dali ser vendida no mercado europeu. Vamos ver a letra E aqui. Distribuição das primeiras sesmarias por meio do estanco aos donatários que estavam se instalando no Brasil, destacando-se nesse processo o arrendatário Fernando de Noronha, que se notabilizou na extração do pau-brasil. Na realidade, ele fez uma miscelânea de uma série de assuntos desse período,
e de um período posterior, que é o começo da colonização do Brasil, misturando informações, na realidade, no aspecto errado. Por quê? As primeiras 6 Marias foram distribuídas já com o sistema de capitanias hereditárias, né, das donatarias, né, e com os seus respectivos documentos, nós vimos ali atrás, especialmente nos forais. E você também vê aí que a instalação dos donatários se deu justamente a partir da expedição de Martim e Afonso de Souza. Portanto, essa questão está errada, ok? Então, o nosso gabarito ficou letra D.